E hoje nosso bate-papo é super interessante. Estamos dentro de uma biblioteca completa, a biblioteca do Instituto de Física da USP de São Carlos. Imagine o número de títulos, arquivos disponíveis para os pesquisadores, professores, para os estudantes e para o público em geral. Eu vou conversar com a pessoa que administra tudo isso. Ana Mara, conta pra gente, o que vem a ser a biblioteca do IFISC? Nossa, é uma pergunta bastante difícil. A Biblioteca do IFISC tem a sua importância dentro da unidade como um dos pilares de educação, no acesso à informação, na liberação de espaços para desenvolvimento das atividades acadêmicas, na preservação, conservação desse material bibliográfico, que hoje, apesar do desenvolvimento da tecnologia, os acessos eletrônicos, a gente ainda tem a responsabilidade da guarda e da disponibilização desse material para os nossos usuários. Você, quando chega aqui no Instituto de Física da USP de São Carlos, você já avista no prédio principal a biblioteca, onde está a diretoria do IFISC USP. Mas aqui são catalogados os livros, guardados e acondicionados de forma muito especial. À medida que chega os livros, como que eles são subdivididos em categorias e a forma com que eles são disponíveis para os usuários? Bom, vamos lá. A classificação que a gente utiliza para organizar os livros é uma classificação internacional e é por assunto. Tá? Então, conforme é feita a aquisição do livro, de acordo com a área, a hora que ele chega, ele é classificado de acordo com um número específico daquele assunto e organizado de forma numérica crescente nas estantes. É a classificação decimal DIL que a gente utiliza. Então, ela começa desde a classificação 001, que corresponde a um determinado assunto, e vai até 999. E dentro dessa classificação, ela é uma árvore subdividida. A cada décimo dela, você tem um outro subassunto. Por isso que é uma classificação que se chama classificação decimal Dewey, que é o nome de quem desenvolveu esse tipo de classificação. Existem outras. Aqui no campus mesmo tem outras bibliotecas que utilizam outros sistemas, mas o nosso é esse. E a aquisição desses livros, apesar da gente falar assim, livros, hoje os livros estão todos eletrônicos, a graduação, alunos de graduação, mesmo tendo acesso eletrônico a esse material, eles ainda gostam do livro impresso, de folhear o livro, de ter o material consigo. Então, a nossa demanda para aquisição, com poucos recursos que normalmente as bibliotecas têm recebido da USP, infelizmente, a gente tem destinado esse recurso prioritariamente para atender o acervo de graduação de todo o campus. Todo o campus em várias áreas do conhecimento, né? Imagine o tamanho do acervo que se tem aqui na biblioteca do IFISC. Mas, à medida que a pessoa chega aqui, existe um modus operandi, existe uma forma de fazer para que você tenha acesso a esse acervo. De que forma é feito isso? Eles têm acesso através de um cadastro? Como que é feito? O cadastro é único para todo aluno da USP. Você sendo um usuário USP, tendo o seu cartão USP, você está habilitado a utilizar todas as bibliotecas da universidade. Hoje, entre bibliotecas, institutos e museus, são 68 bibliotecas. Tá? Então, uma vez o aluno inscrito, passou no vestibular, se matriculou, recebeu seu número USP, ele está habilitado a usar a biblioteca e fazer empréstimo. Basta ele ir com o seu cartão ou com o e-card, né, que hoje é muito mais fácil carregar os seus smartphones na vida, e ele chega no balcão de empréstimo de circulação das bibliotecas e pode retirar o material. De acordo com a categoria, se é um aluno de graduação, ele tem um número X de livros que ele pode retirar por um prazo determinado. O aluno de pós tem outro prazo, docente outro prazo, mas super simples. Cartão USP na mão, está habilitado para retirar. Aqui tem o pessoal especializado, são vários, que se coloca à disposição de inclusive tirar dúvidas do usuário em geral ou daquele que adentra aqui a biblioteca. Também tem agora o lado digital desta coisa. Logo na entrada da biblioteca do IFISC, se tem um painel eletrônico em que você faz a consulta com simples toque na tela. É assim mesmo?
É assim mesmo. A gente chama isso de um totem, né? Ele é um touchscreen e ali a pessoa tem informações de toda a atualização do nosso acervo, eventos que estejam ocorrendo na unidade, produção científica, tanto a produção que é normalmente cadastrada pela biblioteca, como aquelas de destaque que os nossos docentes, nossos pesquisadores acabam obtendo. Então, isso tudo está na mão do usuário. Basta ele parar ali, dar um toque, navegar no que ele quiser. É acervo de livro, é produção científica, é evento. Ele escolhe o que ele quer. E através dali também ele consegue navegar e ver o que está no nosso acervo. Tudo que a gente publica nesse totem, ele tem lá um QR Code, a pessoa vai lá, lê e ela é direcionada diretamente para o site onde tem mais informações sobre aquele material. O que não falta é criatividade e tecnologia muito avançada para que você, usuário, tenha tudo isso aqui no IFISC, na biblioteca. Mas existe uma pessoa que faz tudo isso, como eu disse, a Ana Mara está há muito tempo aqui. Mas quem é ela? Ana, quem é você? Você se formou em quê? Quais são? Fala um pouquinho da tua família, conta um pouquinho da tua história para a gente, que tem muita gente querendo te entender. Minha história é simples e comum, como de muitas pessoas. Eu sou aqui mesmo de São Carlos, como dizem, minhoca. Tá, acabei estudando aqui, me formando aqui, fiz o curso de biblioteconomia e já estava trabalhando na USP mesmo antes de estar formada em biblioteconomia. Depois acabei continuando aqui, já tenho aí várias décadas aqui na USP. E a gente ao longo do tempo vai se especializando, fazendo cursos aí de pós-graduação, MBA. E eu estou aqui ainda, espero continuar mais um pouquinho. Eu já tenho aí mais de 50 anos, sou casada, tenho uma filha que também já está formada e essa é a minha história. Agora, fala um pouquinho o nome do teu esposo e da tua filha. Meu esposo se chama Victor e minha filha se chama Carolina. Fala um pouquinho então dele e dela pra gente. Como você o conheceu, onde e depois, e um pouquinho da filhota também. Bom, meu marido conheci na USP. Na realidade, ele que me conheceu, ele fazia engenharia, eu ainda não era nem formada em biblioteconomia. E a gente começou aí a fazer uma amizade, depois veio namoro e casamento. Minha filha veio longos anos depois que a gente já estava casado. Ela estudou aqui também na USP durante o período de infância, no Centro de Convivência Infantil aqui da USP. Ela já foi filha da USP, mas hoje ela é filha da PUC. Ela está formada em medicina, está fazendo residência em Campinas, está com 25 aninhos. E essa é a nossa história. Casada há mais de 30 anos. Agora, se você pudesse, enquanto mãe, mandar um recado para ela, o que é amor de mãe? O que é ser mãe dela? O que ela representa na tua vida? Eu acho que não só para mim, mas para qualquer mãe, né? O filho é tudo para gente. É a maior joia que eu poderia ter na minha vida, né? Tudo que eu penso hoje, tudo que eu faço, tudo que eu crio de meta para mim é sempre pensando nessa filha, entendeu? Eu acho que ter um filho é a gente aprender a amar de verdade, né? Que acho que só sendo realmente mãe, eu acho que pai também, mas mãe muito maior, né? O vínculo é muito, digamos assim, muito próximo, né? A gestação, depois todo o período de alimentação, amamentação, ver criar, educar. Para mim, hoje, ser mãe é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Que interessante. E para o esposo, o que você poderia dizer para ele? O que ele representa na tua vida? Nossa, além do companheirismo, a amizade, né? Eu acho que é tanta cumplicidade que você vai criando durante os anos, né? Primeiro vem aquela coisa da paixão, depois você acaba se aproximando mais, criando outros vínculos, né? Um vínculo mais de responsabilidade, companheirismo. Vem filho, você passa por fases complicadas na vida com o filho, mais difíceis, assim, na questão de educação. Mas hoje, assim, não me vejo sozinha. Não penso em envelhecer sozinha, de forma alguma. Interessante. Agora, se a gente buscasse entender um pouquinho dos seus pais, o nome do seu pai, da sua mãe, conta um pouquinho sobre essa história familiar. Bom, meus pais são pessoas muito simples, pouco estudo. Meu pai acho que fez na época, tipo, 4ª série primária. Ele trabalhava como vigilante noturno. Minha mãe cuidava da casa. São muitos filhos. Nós somos em 9 filhos, 7 mulheres e 2 homens. Então, assim, o que eu tenho dos meus pais é uma visão assim de muito trabalho, muito sacrifício.
né? Eu fui uma das primeiras da família a estudar, a me formar, o restante sempre trabalhou muito cedo. Hoje eu já não tenho mais os dois, né? Já estão em outro plano, mas é um carinho eterno e, nossa, um exemplo de vida e de responsabilidade, de trabalho, de dedicação. Nossa, minha mãe cuidando da gente, cuidando de netos, vida bem sofrida. Como que é o nome do teu pai e da tua mãe? Meu pai é Euclides e minha mãe é Ana também. Agora, se você tivesse que falar para o seu Euclides e para Ana, para a mamãe Ana, mãe, pai, e eles pudessem estar te ouvindo agora, o que você diria? O que foi eles e o que é ser filha deles? Olha, eu acho que é só agradecer, gratidão por terem cuidado de mim, por terem me ensinado, por terem sido rígidos com muitas coisas, mas para mostrar o melhor caminho, né? E tentar fazer tudo que eles podiam, né? Dentro das condições financeiras, intelectuais que eles tinham. Eles foram tudo. Eu acho que exemplo de vida, é gratidão. Gratidão. E a palavra gratidão faz parte da vida dela, não só, você vê, no lado familiar, na estrutura familiar, na estrutura espiritual, que ela também fala que ela tem muitas vidas ainda para passar por aqui, né? Imaginem só, um sinal assim de eu quero evoluir, eu quero continuar, eu quero prosseguir. Agora, é dessa forma que eu pergunto para ela, o que significa para você Deus? O que significa Deus? Difícil definir, né? Mas é tudo de maior, tudo de mais importante. É o significado da nossa existência. Um sonho. Um sonho. Viajar, conhecer mais países. Adoro. Comer, conhecer lugares maravilhosos, comer bem. Uma mensagem para quem nos ouve, uma mensagem de esperança, de luz, de fraternidade. Não desistir dos sonhos, enfrentar as dificuldades, erguer a cabeça nos momentos mais difíceis. E para quem está aqui na USP, não desistir. Momentos difíceis acontecem, mas o resultado final é tudo de bom. Então é bom que, voltando aqui para a pauta da biblioteca, ela cresceu, aos poucos ela foi tendo novos espaços e novas formas de gestão. Inclusive, a utilização de espaços em horários alternativos também fez parte do processo de gestão que a Ana acompanhou e ajudou a criar. Ana, foi criada alternativas de espaços novos, foi criada a alternativa dos alunos poderem estar mais próximos em horários diferentes do que era anteriormente, foi criada alternativas de gestão para a biblioteca que ajudou muito o usuário no uso e na aplicação propriamente dita. Sim, Kleber. As bibliotecas ao longo do tempo elas foram se modernizando e é necessário que se acompanhe isso, né? E de pelo menos há uma década, né, é a tendência das bibliotecas de enxergar um pouco diferente como era nosso papel. Durante muitos anos as bibliotecas eram apenas espaços para manutenção e organização e armazenamento do acervo. Só que isso foi mudando, né? A tecnologia veio para ajudar, veio para estar aí caminhando junto conosco, paralelamente às nossas atividades. E os nossos alunos começaram a ter outros tipos de demanda. Uma delas era espaços mais adequados para desenvolver atividades em grupo, atividades mais interativas, né? E aí as bibliotecas tiveram que sair da sua zona de conforto, né? De acervo, estante só, e começar a criar isso. A gente começou isso em 2016, criando uma pequena sala ali para 15 pessoas, com muito medo que isso não fosse dar certo, que os alunos iam usar isso de forma que pudesse destruir, estragar, e para nossa surpresa deu super certo, foi exemplo para o campus, e aí em 2017 a gente expandiu esse espaço. Então a gente tem hoje um espaço 24 horas para mais de 80 pessoas. A gente tem nesse espaço salas para estudo em grupo de 4, 6, 8 pessoas em cada sala, mesas individuais, porque se ainda tem o aluno que vem, quer ficar ali concentradinho, não está fazendo nada em grupo, né? E esse espaço, nossa, se a gente tivesse o dobro dele, ele estaria sendo utilizado de forma bastante, digamos assim,
que a gente vê hoje? Nós não temos espaço suficiente para acomodar esse pessoal. Então tem briga por sala, eles ficam aí correndo atrás de sala, esperando sair um grupo da sala para eles entrarem, né? E aí, não só a nossa biblioteca, as bibliotecas todas, né, hoje começam a se deparar com o quê? Com acervos que de repente não são mais utilizados porque estão disponibilizados eletronicamente, mas que a gente não tem onde colocar esse acervo para que ele fique mantido, preservado, mas que libere espaço para você criar mais áreas interativas, né? Esse é um sonho nosso, um projeto dessa biblioteca, em criar um espaço interativo muito maior do que esse que a gente tem, inclusive com salas adaptáveis, salas que possam virar sala de aula, sala de seminários, além de estudo em grupo, né? Mas para isso a gente precisa arrumar um local bem adequado para a gente armazenar esse acervo, continuar sendo o guardião dessa informação que é importante e mais liberando espaço, né? Projeto que a gente está tocando aí desde 2013, mas ainda não conseguimos colocar em prática. A vontade é muita de fazer, de inovar, de crescer, de fazer desse universo do conhecimento, desse berço de arquivos tão importantes como é a Biblioteca do Instituto de Física da USP de São Carlos, continuar aqui, servindo você. Agora a gente vai dar uma volta rápida pela biblioteca para você vivenciar um pouco esse espaço tão bonito, tão agradável e tão próprio para quem quer crescer, estudar, melhorar. A verdade é essa. Vem comigo, você vai gostar. Na biblioteca do IFSC USP, existem pessoas que pensam, que organizam, que trabalham. A Maria Cristina está aqui do meu lado, a Cris, que está há muitos anos trabalhando aqui. Uma bibliotecária que se dedica muito, que fez a vida dela essa história. Cris, conta para mim, o que é ser bibliotecária dessa instituição, dessa biblioteca em questão? Nossa, eu acho assim maravilhoso. Eu estou aqui há muito tempo, né? E nós começamos numa salinha do outro prédio, né? Que era a biblioteca. E dali nós fomos crescendo, descemos. A nossa biblioteca era como se fosse num barracão, né? Muito bem estruturada. Depois nós subimos para o prédio no primeiro andar, né? E assim foi indo até nós chegarmos aqui. Então, para a gente, isso é maravilhoso, sabe? Estar aqui, agora vendo tudo como está dessa forma, né? Cada vez ficando melhor ainda. Então, isso traz muita alegria para a gente, né? Nós estamos aqui há tantos anos e a gente foi acompanhando todo esse crescimento. Mas a Cris tem uma história bonita de vida. Uma pessoa que trabalha e que tem valores maravilhosos que eu gostaria de destacar para vocês. Cris, conta um pouquinho da tua vida. Você nasceu onde e o nome dos seus pais? Eu nasci em São Carlos. O nome do meu pai é Pedro Cavarete e da minha mãe é Maria Edna Cornicelli Cavarete.
Agora me conta, quando você criança, onde você brincava? Quais eram as brincadeiras que você vivenciava? Quem foram os seus amigos? Então, nós morávamos ali na esquina da Avenida São Carlos, com a Bento Carlos, em frente àquele jardim Santa Cruz. Então, era a nossa área de brincar. E nós tínhamos, assim, muitas colegas que moravam ali pertinho, né? Então, a gente brincava muito ali. Nós tínhamos uma turma bem grande e meus pais ficavam tranquilos porque ficava de frente o armazém que meu pai tinha ali, onde nós morávamos, né? Então, foi uma infância, assim, muito gostosa, muito boa. Teu pai é dono de armazém. Como que era o nome dele? Pedro Cavarete. Seu Pedro. Seu Pedro, você vivenciando tudo aquilo ali bem perto, no centro de São Carlos praticamente, né? Como que era o seu Pedro? Conta um pouquinho dele. Olha, meu pai era uma pessoa assim muito honesta, muito dedicada e foi através do meu avô, que era dono do armazém, depois ele faleceu e passou para o meu pai. E meu pai ficou por um tempo cuidando do armazém e depois ele foi convidado para trabalhar no Banco Mercantil, ali na Rua Major, né? Então, aí ele trabalhou mais uns anos no Banco Mercantil e foi quando ele faleceu. Ele faleceu muito jovem ainda, né? Mas, assim, ele estava muito feliz né, de ter tido essa oportunidade de mudança, né? Mas, infelizmente, foi por pouco tempo. Agora, fala um pouquinho da sua mãe, conta um pouquinho dela. Isso, a minha mãe era, assim, uma pessoa muito alegre, né? E gostava muito, assim, também de conversar, era muito dedicada, ela costurava para fora, fazia bordados, né? E era uma coisa, assim, que vinha já de família, porque minha avó, mãe da minha mãe, também bordava e fazia bordados para outras pessoas, para fora. Então, foi uma sequência. Uma sequência, né? Agora, quantos irmãos? Nós somos em 4. O nome é a Maria do Carmo, que é a minha irmã mais velha, o Pedro, que era o nome do meu pai, o Pedro Júnior, que já é falecido, e tem o José Luiz, que ainda está conosco. Agora, sobre seus avós, o nome deles, você lembra deles? Lembro muito. Nós moramos muito tempo com meus avós, né? Então, porque era assim, é uma história até meio engraçada. O meu avô era pai do meu pai e a minha avó era mãe da minha mãe. Eles eram eles tinham sido casados anteriormente, né? Ficaram viúvos e depois se conheceram e formaram uma nova família. E, coincidentemente, a minha mãe casou com o meu pai, que minha mãe era filha da minha avó, né, atual, e meu pai era filho do meu avô. Então, a família foi bem interessante. Para nós, quando éramos crianças, era difícil de entender, né, essa união. E como é o nome deles? A minha avó era a Mina Patrícia e meu avô Roque Cavareto. Agora, o teu esposo, um pouquinho de família, fala um pouquinho pra gente. Meu esposo é o Cássio, né? Nós estamos casados já há 45 anos. Tenho 3 filhos, né? Um é advogado, o outro é engenheiro e o outro é médico, né? Qual são os nomes? Os nomes é o Cássio Júnior, o Ricardo e o Daniel. Se você pudesse dizer algo para os seus pais, para os seus avós, o que você diria enquanto reconhecimento e amor por eles? Nossa, eles foram assim maravilhosos, né? Em todo o tempo, deixaram assim exemplos de vida, né? Que nós fomos seguindo, né? Então nós tivemos assim uma herança muito boa deles nesse sentido. Do teu esposo, você o conheceu onde? O nome dele, né? O seu conheceu onde? Eu o conheci aqui em São Carlos mesmo, né? E inclusive foi aqui na USP que a minha cunhada, a irmã dele, trabalhava no Instituto de Matemática.
O nome dele é Cássio, Cássio de Matos de Ziabas. Ele é engenheiro civil e foi aqui que nos conhecemos e aí estamos até hoje juntos. Se você pudesse dizer para ele o que ele representa na tua vida, o que você diria? Nossa, é tudo assim que eu tenho, que me fortalece, né? Que dá muita vida. E agradeço muito também por ter tido com ele esses filhos maravilhosos que eu tenho. Para os filhos, o que uma mãe poderia dizer? O que é ser mãe deles? O que é o amor que você sente por eles? O que significa a eles? Nossa, é um pedaço de nós, né? E a gente, assim, ama muito os filhos, tenta ajudá-los, assim, da melhor maneira possível, desde pequenininhos e até hoje, que já são casados, tudo, a gente continua com aqueles mesmos cuidados, né, que a gente tem. A gente ama demais, né, os filhos. Sobre netos, o que você poderia me dizer? Sobre os netos, eles estavam demorando muito para me dar um netinho, mas agora, no mês de maio, a partir do dia 14, vai chegar meu primeiro neto, que já tem até um nome, Teodoro. E para o Teodoro e para as futuras gerações, para os seus futuros netos ou bisnetos, e lá na frente, né? O que você daria enquanto conselho? Olha, eu acho que assim o melhor conselho que a gente deve ter e que eu tive dos meus pais, que a gente deve ser pessoas assim muito honestas, muito sinceras, né? E passar isso para frente sempre, sempre, que eu acho que é o mais importante de tudo, né? A honestidade, né? Eu acho que seria isso. Você tem um sonho? Um sonho? Ai, agora você me pegou de surpresa. Olha, assim, o que a gente espera daqui para frente é ver toda a nossa família assim muito bem estruturada, né? Cada um com o seu trabalho, com os seus filhos. Pretendo ter mais netos, se Deus quiser, acredito que venham mais. É isso. Se você pudesse imaginar algo de importante para a humanidade, o que seria? Ai, eu acho que assim, principalmente assim a honestidade, né, que deve ter nas pessoas, que eu acho que tendo honestidade, sinceridade, tudo fica muito bom, né? Mais simples. Você se considera uma pessoa feliz e realizada na vida? Sim, porque eu vejo assim que eu trabalho há muitos anos e é um trabalho que eu gosto. Já estou para sair, né? Agora, no mês de julho, mas é uma coisa assim que eu sei que eu vou sentir falta desse trabalho todo, né? Então, e assim, também por ter uma família, né? Como eu tenho, graças a Deus, tudo em paz, tudo em ordem, meus filhos, né? Meu marido. E então eu acho que é isso, né? Que a gente precisa da vida. E é um precisar tão terno, tão fraterno, tão humano, tão delicado, que no ouvir ela falar, no sentir ela dizer, a gente percebe na Cris uma pessoa do bem, uma pessoa que fez da biblioteca do Instituto de Física da USP de São Carlos a sua casa. Casa de trabalho, casa de dedicação, casa até mesmo de amor ao próximo. A Cris é uma pessoa querida, a qual eu faço questão de destacar. Agora, eu despeço de vocês, dizendo assim, ó, eu tive o maior prazer de conversar com a Cris, conversar também com a Ana Mara e conhecer um pouco mais de tudo isso, desse universo chamado Biblioteca do Instituto de Física da USP de São Carlos. Um grande abraço, a gente se vê no próximo programa. Meu nome é Kleber Chicrala.